Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Nelson e este é o canal Professor Nelson Júnior. Sou eu! Hoje nós vamos ver algumas dicas de como otimizar o tempo para aumentar a leitura de livros neste ano, nessa quarentena aí que a gente está, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, leia um pouco todos os dias, mesmo que seja alguns minutos, nem que seja um pouquinho do livro ali, você precisa desenvolver esse hábito. O hábito só é desenvolvido através de prática diária. Eu começo hoje, só vou fazer na semana que vem. Você não vai conseguir desenvolver esse hábito de leitura. Então o recomendado é, leia poucos trechos durante o dia. Você está indo em direção ao trabalho, no ônibus, procure levar um livro na sua bolsa. Você lê um pouquinho todo dia, você começa a desenvolver o hábito da leitura. Com o tempo você vai aumentar esses minutos e com o tempo você vai ver que você já leu muita coisa. A segunda dica é tenha sempre um caderno, alguma coisa para anotar, trechos e citações do livro. Você mesmo pode deixar até no seu celular. Eu tenho o hábito de colocar essas citações no status do WhatsApp, algo que eu acho interessante, eu compartilho no Twitter. Então, tenha sempre na sua mão um material que você possa gravar isso. Porque quando você anota uma parte importante, quando você anota um trecho importante, você começa a pegar gosto pela leitura e se interessar mais para ler, para poder pegar mais conteúdo e compartilhar, tá? A outra dica é leia em todos os lugares. Como eu falei na primeira dica, você vai ao trabalho, beleza, você pega o ônibus, então você está lendo no ônibus, vai pegar o metrô, também está lendo no metrô, na perua em direção à escola, você que é estudante, que vai de perua para casa, então você pode ler no caminho. Professor, mas na hora de estar no ônibus, vai estar chacoalhando? Eu sei, mas eu já li muito quando eu estudava na universidade. Eu me formei na Universidade Federal do Acre. Em minha casa eu tinha que pegar 2 ônibus. Uma para ir para o terminal e depois do terminal eu pegava um outro ônibus para ir para a faculdade. E nesse caminho eu tinha sempre um livro na bolsa, eu lia livro de contos, eu lia livro de poesias e eu começava a pegar gosto. E às vezes eu estava tão entretido ali que às vezes eu passava do ponto de ônibus para voltar para casa. Então comece a ler em todos os lugares. Eu vou para o banco. Tá, vai ficar lá 2 horas, sabe como o banco é? Fica 2 horas no banco, você já leu um livro quase. Já leu quase um livro. A terceira dica é, tenha metas reais. Metas que você pode alcançar. Eu vou ler 10 livros até o fim do mês. Calma, vai com calma. Tenha metas que você possa cumprir. Porque vai chegar um momento que você não cumpriu a meta e você se sente frustrado. E aí não quer mais desenvolver isso, fica mais complicado você desenvolver esse hábito de leitura. Então, tem uma meta alcançável. Eu quero ler um livro até o fim do ano. Beleza. Então, cumpra essa meta. Começa por baixo. Não tenha promessas de janeiro. Eu vou fazer isso, vou aquilo. Tenha meta real. Eu pretendo pelo menos ter lido um livro até o fim do ano. Tá? Tenha metas reais que você pode alcançar. Segundo leia contos e poesias. Como eu falei, às vezes a pessoa não quer pegar um romance, quer ler alguma coisa, comece com as poesias. Com o tempo você começa a pegar gosto pela leitura, através das poesias, contos. Contos nada mais é do que um romance curto, com poucos personagens, com um ou 2 locais aí onde que vai acontecer toda a trama. Então com o conto você começa a desenvolver esse hábito, porque o conto é mais curto, poucos personagens, te envolve um pouco mais, e aí você vai se aprofundando, vai lendo aí as novelas, os romances, tá bom? Outra dica, procure grupo de leituras, grupo onde você pode compartilhar a leitura que você fez. Eu tenho o hábito de compartilhar no Twitter, compartilhar aí num blog as leituras que eu faço. E às vezes também, como eu trabalho na sala de aula, eu tenho aí alguns alunos na sala de aula que gostam de ler e a gente vai debatendo alguns livros que eles leram, que eu li também. Então procure ter um grupo de leitura, procure pessoas interessadas. Se você quiser, me acompanhe nas redes sociais, na descrição desse vídeo eu vou deixar as minhas redes sociais, que você pode entrar lá, me seguir,
né? Não vai entrar na minha rede social, entendeu, né? Você vai na minha rede social, me segue e a gente pode conversar sobre diversos livros. Ah, professor, eu quero ler sobre tal livro. Eu leio junto com você. Eu gosto de ler, eu amo ler. Então a gente pode bater um papo lá bacana. Outra dica, crie rotinas de leitura. Crie rotinas de leitura. Como foi falado em outras questões, leia em vários lugares. Tenha o hábito de ler no caminho para a sua faculdade, hábito de ler no caminho para o seu trabalho. Ou se você não pode ler no momento desse, tenha o hábito, à noite antes de dormir eu vou ler um trecho. Lembra aquela dica? Leia poucas coisas, mas leia poucos minutinhos. Então à noite, antes de dormir, eu vou ler um capítulo de livro. Então, este é um hábito interessante para você desenvolver. Crie boas rotinas de leitura. Outra dica que você pode fazer é ler em formato digital. Em formato digital, você também tem essa facilidade. Ah, eu não quero rabiscar no meu livro. Formato digital é mais simples também porque você pode levar uma quantidade maior no seu bolso. Você tem lá seu celular, você pode ter vários livros no celular, tem a Amazon, que você pode baixar os seus livros, comprar os seus livros. Então tenha os livros em formato digital, porque é a questão da facilidade, né? Facilidade, você pode ir em qualquer lugar aí e aproveitar o seu tempo. Eu estou um pouquinho gripado. Não é essa questão aí que a gente tá? É só um resfriado. Outra coisa, busque novos livros, novos autores. Procure diversificar a sua leitura. Procure diversificar. Eu tive um professor na faculdade que dizia assim, não leia somente a sua área, não leia somente a sua área. Ah, minha área é administração, eu não vou ler somente livros de administração. Eu vou ler livros de ciências, de história. Por quê? Você começa a conhecer o mundo. Você não fica fechado no seu mundinho. Você começa a abrir novos caminhos para a sua vida. Então comece a ler outros livros, outros autores. Eu gosto de livros investigativos, Sherlock Holmes, por exemplo. Mas eu procuro ler também outros livros para começar a desenvolver o hábito, o costume de você não ficar preso em só um gênero. Procure ler outros livros também. Outra dica, mescle as suas leituras. Não fique somente em livros, em romances, em contos, em poesias. Leia revistas. Leia artigos científicos, leia jornais. Procure ler. O objetivo é leia e desenvolva o hábito da leitura. Outra coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte. Salomão foi um grande rei de Israel. Ele foi conhecido pela sua sabedoria e pelas suas riquezas, e principalmente pela sua sabedoria. Ele escreveu 2 livros na Bíblia, que foi Eclesiastes e Provérbios. E nesses livros ele deixou conselhos para a gente ter uma vida feliz, uma vida com sucesso. E um desses conselhos está em Provérbios capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria. Nessa quarentena, você tem desenvolvido o hábito da leitura? Comece a desenvolver a leitura aos poucos. Não perca tempo. Comece a desenvolver esse hábito, você vai ver que você vai querer nunca mais parar de ler. Você vai querer ler tudo, tá bom? E aí, galera? Não deixe de curtir esse vídeo, de assistir o próximo vídeo também, compartilhar com seus colegas. Por favor, compartilhe para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Obrigado por ter vindo, um beijo e até a próxima.